graça e a paz de Jesus a todas e a todos. Pode se sentar, fique à vontade. Amém. Você está no culto da Juventude de Getsemane. E é um prazer ter você conosco aqui. E nessa noite, a noite de ceia, e como de praxe nas noites de ceia, nós iremos ouvir a palavra do pastor da Juventude, nosso pastor Tiago Linhares. Amém. Amém. Gostaria que você erguesse sua mão para cá para a gente orar por ele. Amém. Senhor Deus e Pai, nós colocamos a vida do pastor Tiago diante do Senhor. Sabemos, Deus, que o Senhor já conversou com ele antes dele estar aqui, que o Senhor já trouxe mensagem para ele antes dele subir aqui. E da mesma forma, Pai, que o Senhor tantas vezes já fez, que o Senhor use mais uma vez para falar conosco, e que o Teu Espírito seja aquilo que contenha na mensagem dele e a partir da mensagem dele. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e a paz de Cristo. Boa noite. Como vocês estão, gente? Bem? Na bênção? Está todo mundo bem? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E aí, Andrei? Como é que tá? Tudo na paz? Glória a Deus, gente. Gente, vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 3. Começando mais um mês. Mês de outubro. Glória a Deus por isso. E o ano não acabou, hein? Ainda tem muita coisa maravilhosa para Deus fazer nas nossas vidas e através de nossas vidas, viu? Glória a Deus por isso. Marcas de um coração transformado. Essa noite eu quero falar sobre coração transformado. Quais são as marcas, gente, de um coração transformado? Quais será que são as marcas de um coração que é regenerado lá na raiz dele? Lá naquele lugar mais profundo? Se a gente realmente confia em Jesus Cristo, como será que deve ser o nosso coração? Como que você acha que tem que ser o seu coração? Alguns questionamentos como esses, eles devem fazer parte da rotina de todo ser humano. Todo ser humano devia se questionar todos os dias, olha, como deve ser o meu coração? O que meu coração deve acordar pensando? Como o meu coração deve se deitar? Como será que eu vou olhar para o meu próximo? Como eu vou olhar para mim mesmo? Através dos olhos do meu coração. A gente pode ter, sim, em vista corações transformados. Eu posso ter em vista o meu coração totalmente regenerado e totalmente transformado. E é através da graça de Jesus Cristo que isso consegue se manifestar 100% na minha vida e na sua vida. E para terminar essa série Better, que nós começamos no mês de setembro, eu te convido para a gente ler esse texto. E como eu disse, eu vou falar sobre corações transformados, mas nós vamos tratar nessa noite, vamos ter uma conversa a respeito do ego, tá bom? Então, 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 21. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Capítulo 4 agora. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga.
Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Paulo, ele fundou essa igreja de Corinto. E após ele ter fundado essa igreja, começou a haver uma divisão. Começou a se criar um problema ali no meio daqueles irmãos que congregavam naquela igreja. A gente percebe nas referências que tem aqui nesse texto que nós acabamos de ler, que outros homens direcionados por Deus, outros homens enviados por Deus, eles também iam para aquela igreja para poder pregar, para poder ter comunhão com aqueles irmãos. As referências aqui são a Paulo, a Apolo, a Cefas. Outros evangelistas, então, costumavam estar com aqueles irmãos ali. Era comum isso também naquela época. Mas, como consequência de outros evangelistas, de outros líderes, de outros pastores estarem ali com os irmãos na igreja de Corinto, as pessoas começaram a criar vínculos com esses evangelistas, com esses líderes. Eles começaram a se relacionar com os líderes e começaram a se identificar com eles. Eles começaram a ser ensinados por Paulo, outros ensinados por Apolo, outros eram ensinados por Cefas. Mas, em vez dos irmãos de Corinto, dessa igreja, eles começarem a se alegrar pelos relacionamentos que eram construídos com esses líderes, eles começaram a criar, através desses relacionamentos, indícios de confronto. Eles começaram a criar argumentos para poder se confrontarem com outros irmãos. Então, os que eram relacionados com Paulo começaram a discutir com aqueles que se relacionavam com Apolo, que começaram a discutir com aqueles que tinham comunhão com Cefas. E aí, nessa passagem, Paulo ele começou a mostrar a causa dessa discussão. Ele começou a mostrar que esse tem sido um dos motivos de desentendimento pelo mundo afora. Esses têm sido motivos de desentendimentos, talvez dentro de famílias. Têm sido motivos de desentendimentos até mesmo dentro da igreja. Observa no versículo 21, que foi o primeiro versículo que nós lemos. Ninguém se glorie. Paulo já começa advertindo a igreja. Ninguém se glorie. Aí ele passa depois, no final desse texto que nós lemos, no verso 7, e ele termina ele com perguntas. Por que você se orgulha? Por que é que vocês estão se orgulhando? Ele começa falando para ninguém se gloriar e termina fazendo um questionamento para a igreja. Termina perguntando. Porque no meio do texto ele falou para ninguém se orgulhar em detrimento de um homem, em favor do outro, em cima do outro. Paulo está dizendo, gente, não vamos nos vangloriar. Não é papel nosso como igreja se orgulhar. E isso me leva a um assunto que é bastante interessante, apesar de não ser novo. É um assunto interessante para a gente começar a nossa conversa nessa noite, que é o assunto da autoestima. Autoestima. Até o século XX, as culturas tradicionais, elas tratavam as pessoas que tinham problema com a autoestima, eles acreditavam que a autoestima elevada demais, ela causava um endeusamento das pessoas. As culturas mais antigas, eles enxergavam que a pessoa, quando tinha uma autoestima elevada demais, ela trazia problema para a sociedade, ela trazia problema para o meio que ela vivia. E aí, para resolver esses problemas que as pessoas com autoestima muito elevada causavam, essas sociedades elas começaram a mostrar para essas pessoas que não era dessa maneira.
Eles começaram a repreender essas pessoas e falar, cara, você não tem que ter uma autoestima dessa maneira. Você tem que se enxergar da maneira correta, você tem que começar a pensar no seu próximo. Olha o seu erro, enxerga o seu próprio erro. Vamos consertar esse erro seu, vamos corrigir o seu erro. Mas hoje em dia, na nossa sociedade, que é moderna, a gente começou a desenvolver um consenso cultural totalmente oposto a esse. A crença hoje na nossa sociedade é que as pessoas elas são más ou fazem algum tipo de mal porque elas têm uma autoestima baixa. Hoje o consenso na nossa sociedade é totalmente diferente de antigamente. E aí as pessoas começaram a enxergar que as coisas de errado, as coisas de ruim que começaram a acontecer na sociedade são resultado de uma autoestima baixa. Começou a se dizer por aí que o marido bate na esposa porque ele tem uma baixa valorização de si mesmo. Começou a dizer por aí, estudiosos de sociologia, de filosofia, até de direito, eu sou formado em direito, sou pós-graduado em ciências criminais. E o discurso no meio criminal de muitas pessoas é esse, que a baixa autoestima, que quando a pessoa se enxerga como uma pessoa inferior na sociedade, isso gera um índice de criminalidade maior. Esse era o discurso de alguns dentro da universidade. Então o cara agora, ele vai matar porque ele tem uma estima baixa dele mesmo. A questão, gente, é que essa teoria do mau comportamento, como resultado dessa baixa autoestima, ela é atraente. Ela atrai muito a nossa sociedade nos dias de hoje, porque o discurso é mais fácil. A gente não precisa de fazer nenhum tipo de julgamento moral para poder tentar consertar esse erro. Eu não preciso de procurar tratar na raiz ou em algo espiritual, é só eu dizer para a pessoa, você tem uma autoestima muito baixa, vamos consertar isso colocando a autoestima dessa pessoa alta. Vamos animar essas pessoas, vamos arrumar um jeito de animar todo mundo, e aí com certeza os problemas da nossa sociedade estarão resolvidos. Mas Paulo aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, ele começa a dar uma visão cristã de como nós devemos enxergar a autoestima e de como nós devemos enxergar o nosso eu, o nosso ego, como nós devemos nos enxergar enquanto pessoas, como nós devemos nos enxergar principalmente enquanto cristãos. Então vamos falar, em primeiro lugar, da condição natural do ego do homem. No capítulo 4, no verso 6, Paulo começou exortando esses irmãos lá de Corinto, falando para eles não se orgulharem. Vocês não vão se orgulhar de uma outra pessoa, muito menos fazendo isso em cima de outra. E às vezes a gente pode falar assim, ok, orgulho, ele é inaceitável, mesmo fora do cristianismo, em qualquer lugar, orgulho é ruim. Mas Paulo aqui, nesses versos, se você pegar o original, ele não está usando a palavra que é usada normalmente em toda a Bíblia para a palavra orgulho. A palavra que é usada para se direcionar algo a orgulho é uma palavra rubris. Essa palavra é o original no grego e a Bíblia sempre cita, quando for citar essa palavra orgulho, rubris. Mas Paulo aqui, ele começa a usar uma terminologia totalmente diferente, que foi usada somente 7 vezes em toda a Bíblia na hora de falar de orgulho. Paulo, ele usa uma palavra que somente ele usou. Porque Paulo era um grande conhecedor da lei, ele tinha um vocabulário maravilhoso, ele era muito culto, muito inteligente, e só ele usou essa palavra para poder citar orgulho na Bíblia. E a palavra que ele usou é psio, certamente uma palavra incomum, como eu disse, usada 7 vezes. E o sentido literal dessa palavra é superinflado. Quando Paulo ele cita orgulho, ele cita como superinflado, como distendido além do normal, como inchado. Quando ele fala do orgulho, ele já cita o orgulho dessa maneira. Ele começa a mostrar que essa é a condição natural do ego humano. O ego humano, em sua condição natural, ele é inchado, inflado e distendido além do normal, além do natural.
Tim Keller, que é um grande teólogo, e eu gosto muito de estudar os materiais dele, ele fala que o ego, ele tem 4 pontos que devem ser analisados. Ele diz que o ego é vazio, dolorido, atarefado e frágil. Ele descreve com maestria o ego. Vazio, dolorido, atarefado e frágil. O ego, ele é vazio. Existe um vazio no centro do ego humano. O ego é oco. O seu ego, ele tem um espaço nele que você não vai conseguir preenchê-lo com outras coisas a não ser com Deus. E o homem, infelizmente, ele tem tentado colocar muita coisa dentro do seu próprio ego para poder tentar ocupar esse espaço. A gente vê o homem tentando colocar riquezas dentro do próprio ego para tentar ocupar um espaço que originalmente é de Deus. A gente vê o homem tentando colocar relacionamentos dentro do seu próprio ego para ocupar um espaço que originalmente é de Deus. Foi Deus quem criou o homem para manter um relacionamento com Ele, para poder caminhar com Ele. E aí, a partir do momento que o homem pecou e se afastou de Deus, e o homem começou a se exaltar e se preocupar consigo mesmo, esse lugar de Deus ficou vazio. E aí o homem começou a tentar alimentar esse ego com qualquer coisa. É claro que qualquer coisa que eu colocar dentro do meu ego não vai ocupar o espaço de Deus e vai sobrar muito espaço. Vai sobrar muito espaço e eu não vou conseguir de maneira humana. Eu não vou conseguir com minhas próprias forças ocupar esse espaço todo. E o homem tem sofrido por isso. O ego, ele é distendido. Ele é superinflado. Ele é dolorido. Por isso que ele dói. Qualquer coisa que é distendida, que é superinflada, é lógico que vai gerar dor. Eu, por exemplo, estou começando umas caminhadinhas aí com minha esposa, e nós estamos num projeto fitness agora. E não é fácil. Não tem sido fácil eu tentar perder o bacon. Mas é legal, está legal, porque pelo menos gerou uma responsabilidade nova, uma responsabilidade a mais. Mas a partir do momento que a gente está caminhando, começamos a caminhar ali na Pampulha, todo dia de manhã, a gente acorda 6 horas. Leva os meninos para a escola e bora caminhar. É bom também porque eu estou ganhando o dia, viu, gente? Em vez de ficar dormindo até 8, 9 horas, agora eu acordo cedo, incentivo vocês a fazerem isso. É muito bom. Mas, à medida que a gente vai caminhando, a gente não nota os outros membros do nosso corpo. Estou caminhando, eu não presto atenção no meu dedinho do pé. Eu não presto atenção no meu joelho, nos meus ligamentos. Eu não presto atenção na musculatura da minha coxa. Eu não estou analisando o meu corpo trabalhando nesse momento de caminhada. Eu só vou prestar atenção em algum membro do meu corpo se ele me causar alguma dor. Se esse membro do meu corpo der uma distensão e começar a doer, aí eu vou prestar atenção nele. Um dedinho do pé, por exemplo. Você não presta atenção no seu dedinho do pé. Você não anda e falando, nossa, como esse dedinho me causa equilíbrio. Mas se você machucar o seu dedinho do pé, é lógico que você vai falar, poxa, está difícil de andar. O ego é dessa maneira. O ego, como ele já tem um mal nele, como o ego ele já é dolorido por natureza, ele sempre vai chamar a atenção para ele. O ego o tempo todo vai começar a chamar a atenção para ele, e qualquer coisa que falem com a gente, e eu me coloco no meio dessa história toda, porque Deus primeiro fala comigo, para depois eu vir aqui expor para vocês. E quando eu venho pregar, Deus trata comigo durante a semana pesado sobre o assunto que eu estou pregando. E por incrível que pareça, eu tenho que ser tratado antes de poder subir aqui, e é pesado. Mas o ego toda hora chama atenção para ele. Toda hora o ego chama atenção. E aí a gente tem mania de achar que os problemas são todos com a gente. A gente tem mania de falar assim, ai, ele feriu meu sentimento. Ai, pastor,
aquela menina feriu os meus sentimentos de uma maneira que eu não consigo perdoar mais. Ô pastor, aquele líder lá eu não quero nem ver pintado de ouro mais, porque ele me magoou muito. Mas existe um professor de Harvard, chama Abraham Maslow, doutor. Ele é especialista em estudo do corpo humano e da ciência humana. Ele diz assim, os seres humanos nascem já com um senso de valores pessoais positivos e negativos. Os positivos são honestidade, justiça, verdade, beleza, vigor, poder, ordem, inteligência e humor. Alguém fere a sua honestidade? Alguém já feriu sua beleza? Ai, minha beleza está ferida agora, porque me chamou de careca. Os negativos são tristeza, pena, morbidez, feiura, falsidade, caos, engano, fraqueza. Alguém fere a sua fraqueza? Alguém já feriu a sua feiura? A sua pena, a sua tristeza, a sua morbidez, o seu poder? Alguém já feriu o seu poder? Ah, ele feriu o meu poder. Então, gente, sentimentos não podem ser feridos. É o seu ego que é ferido. É o seu ego que entra em evidência na hora que você diz assim, ele feriu os meus sentimentos. É porque você estava se colocando no centro de algo que você não devia se colocar. É porque você estava se colocando em questão, enquanto você não devia se colocar em questão. Meu pai falou para mim assim uma vez, Tiago, você está entrando para o ministério, pastor, e eu sofrendo muito no início do pastoreio e tal. Ele falou assim, se você não aprender a lidar com pessoas ingratas, se você não aprender a lidar com esse tipo de sentimento, você vai morrer. Porque a gente tem que lidar com gente. A gente vai lidar com pessoas que, às vezes, você vai ajudar, vai atender telefonema de madrugada, você vai na casa visitar, ajuda, e pá, e vai, e ora com a família, e fala com a esposa para não sair de casa, e ela volta, e tal. E quando está tudo bem, o cara fala, você não tem nada a ver com a minha vida, não. Quando você vai dar um conselho, fala, cara, não faz assim com sua esposa. Não, peraí, você não manda na minha vida, não, pastor. Agora já está tudo bem. E a gente tem que aprender a lidar com ingratidão. Foi o que o pastor Jorge me falou. O ego é atarefado. Ele faz de tudo para ser notado. O seu ego vai fazer de tudo para ser notado no dia a dia. De tudo. Ele vive ocupado tentando preencher o vazio. Vive preocupado tentando chamar atenção para ele. Ele é incansável em criar comparação, em se vangloriar sobre os outros. Olha o verso 21. Ninguém se glorie nos homens. Essa é a própria essência do que é ter um coração restaurado pelo Evangelho. Eu não vou me gloriar nos homens e muito menos sobre os homens. E aí, na tentativa de preencher esse vazio, esse desconforto que a gente tem vivido, o ego ele vai começar a te comparar com outras pessoas que visivelmente, aos olhos humanos, pode até ser pior do que você, para que você ache que depois que se comparar com aquela pessoa, você está bem. Ah, comparado com aquela pessoa, eu estou maravilhosamente bem. Ah, comparado com aquela menina que não tem namorado, eu estou maravilhosamente bem, eu tenho namorado. Eu tenho um carro, eu tenho coisas. E aí começa a gerar orgulho. E o seu orgulho vai crescendo. Olha o que C.S. Lewis falou do orgulho, num livro maravilhoso que ele escreveu. Ele diz assim, o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em uma quantidade maior do que as dos outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de serem ricas, espertas, bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas do que os outros. Se todos fossem igualmente ricos, ou inteligentes, ou bonitos, aí não haveria motivo de orgulho. Na verdade, nós temos orgulho de sermos melhores do que os outros. E isso é culpa de um ego totalmente atarefado.
O ego, ele é frágil também. O ego, ele é muito frágil. Qualquer coisa que é superinflada, qualquer coisa que é desinflada, ela fica mais frágil, e a gente pode pegar na hora um exemplo do balão. Se você pegar um balão na sua qualidade natural, como ele foi fabricado, é lógico que ele tem uma resistência maior. Mas se você pegar um balão e encher ele no máximo possível, se você amarrar esse balão e deixar ele super inflado, é lógico que ali qualquer coisinha pode estourar ele. A mesma coisa se você encher ele no máximo possível, e aí depois você desinflar ele, é lógico que ele também perdeu as propriedades básicas dele, e ele vai ficar mais frágil. Ele fica mais fininho, porque ele esticou e desinflou. Então é lógico que ele é mais frágil. O nosso ego, estando superinflado ou desinflado, ele é frágil da mesma maneira. Da mesma maneira ele é frágil. No verso 4 e 3, Paulo mostra que o Evangelho transformou o senso dele. O Evangelho transformou a essência dele. Transformou a maneira dele se enxergar. Olha no verso 3, vai no 3, por favor. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. No verso 1, vai no 1. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. 2, por favor. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Ele lembra para esses irmãos lá de Corinto que ele é ministro de Deus e que ele tem um trabalho a se fazer. Ele se esquece dele mesmo, ele se esquece da vontade dele, ele se esquece de se colocar como centro daquela igreja que ele havia criado e fundado. Foi Paulo quem fundou aquela igreja, e ele poderia requerer toda a glória para ele poderia requerer ali como um homem, e ele puxando o ego dele para cima, ele poderia virar e falar assim: aqui é comigo. Vocês estão caminhando com Apolo, vocês estão caminhando com Cefas, está todo mundo errado aí, ó. Pode caminhar comigo, é comigo que vocês vão caminhar, porque eu fundei essa igreja, e quem não quiser, sai. Quem não estiver de acordo com a minha ordem, pode ir embora e vai com Deus. Mas ele explica que em relação a esse papel, pouco importa o que ele pensa, pouco importa o que os outros pensam. Ele se coloca como um servo de Deus. Sabe por quê? Porque a autovalorização dele, a identidade dele alcançou um nível cristão. Paulo, ele conseguiu alcançar um coração dentro do Evangelho de uma maneira que nós devemos orar e pedir para Deus para a gente alcançar. Você deve começar a orar, gente, e pedir para que Deus te dê um coração totalmente restaurado segundo o Evangelho dele. Que a gente acorde de manhã enxergando a vontade de Cristo para nós, não a nossa própria vontade. Eu não quero acordar de manhã, e estou falando para vocês isso aqui nessa noite, eu não quero acordar de manhã e enxergar somente a minha vontade, mas que eu enxergue a vontade de Deus para mim, e através de mim que outras pessoas possam ser alcançadas pela vontade de Deus. Certamente essa é a oração de Paulo. E eu reunido agora, por exemplo, com os líderes de células da juventude, eu estava falando para eles: velho, em 2 anos como pastor, servindo a Deus integralmente, não teve nenhuma oração que eu tenha feito e que Deus não tenha me respondido. Em apenas 2 anos de ministério, e Deus me respondeu todas as coisas que eu pedi para Ele. Por isso eu tenho que ter até cuidado com o que eu peço para Deus, para que eu não me coloque no centro da minha vontade. Não é para eu me engrandecer. É lógico que eu peço para Deus para eu ter conforto, para minha família ter conforto. É lógico que eu quero ter coisas boas, eu quero que minha família tenha coisas boas, mas que a vontade dele seja suprema, seja soberana, e que a vontade dele sobressaia a minha vontade. Certamente Paulo orava dessa maneira. Que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus, do verso 1. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis.
Será que a gente tem sido fiel? Será que a gente tem se considerado como servos de Deus? Será que você tem se considerado como verdadeiro servo de Deus? Um servo que não faz a vontade dele, mas que faz a vontade do Pai? Que quando está numa faculdade, aí a galera começa, a menina te chama para ir para um motel, você fala assim, velho, eu não vou fazer a minha vontade. Eu não vou fazer a minha vontade, minha filha. Eu sou servo do Deus Altíssimo. E para ir para a cama comigo, vai ter que namorar, noivar e casar. Como eu queria um testemunho desse, viu? Entrar no meu gabinete, bater lá e falar, pastor, a menina me chamou para ir para a cama, eu falei com ela que a gente ia namorar, noivar e casar, fazer o curso de noivos. Isso ia alegrar a minha semana. Mas, infelizmente, o que eu tenho visto muito, gente, também vejo testemunhos maravilhosos, mas o que eu tenho visto muito, são pessoas falando que não aguentaram e que estão quebradas, porque fizeram a sua própria vontade e não agiram como um servo do Deus Altíssimo. Paulo está dizendo para os irmãos aqui, não me importa o que eu penso, não me importa o que vocês pensam. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Como que a gente alcança um coração desse? Como que a gente faz para poder enxergar esse evangelho? Como que você vai fazer para enxergar esse evangelho na sua vida? E talvez se a gente fosse perguntar para alguns conselheiros que tem por aí, não aqui na Getsemane, mas em alguns lugares aí tem uns conselheiros, que eles afirmariam que você deveria fazer a sua própria vontade, não ouvir o que os outros estão falando. Talvez algum conselheiro viraria para você e falaria assim, olha, você não tem que viver segundo a vontade dos outros. Você não deve satisfazer as vontades das pessoas que ficam te direcionando com o que fazer. Pensa nas coisas maravilhosas que vocês fizeram. Pensa nas coisas maravilhosas que vocês vão poder fazer e para de ouvir os outros. Você não tem que levar em consideração o que as outras pessoas estão falando, não. Só o que você mesmo fala para você. Alguns conselhos chegariam assim, olha, você é o cara. Faz o que sua cabeça te mandar. A sua cabeça é o seu guia. O que você acha de você mesmo? Segue seu rumo, velho. É você que escreve o seu destino. Nós escrevemos o nosso destino. Decida quem você quer e seja. O que realmente interessa é como você se enxerga. Essa sociedade nossa, como eu disse, ela só tem uma forma de lidar com a baixa autoestima. E é colocando a sua autoestima lá em cima. Sabe qual que é a abordagem de Paulo? A abordagem de Paulo para toda aquela igreja e para a vida dele é essa aqui no verso 3. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Paulo falou assim, eu não estou nem aí para o que vocês pensam de mim. Eu vou falar para vocês aqui uma verdade, eu não estou nem aí para o que eu penso de mim. Olha no verso 4. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é que me julga. Gente, a minha consciência está limpa. Paulo está falando para a igreja assim, a minha consciência está limpa, moçada. Mas nem porque minha consciência está limpa, eu sou inocente. Você acha que porque sua consciência está limpa, quando você está fazendo alguma coisa, você é inocente? Vocês acham isso? Será que Hitler tinha consciência limpa quando ele estava no Holocausto matando judeu a rodo? Será que eu tinha consciência limpa quando eu fumava maconha lá em casa a noite toda? Será que um marido que já se acostumou com as mazelas da vida podre que ele está levando, chifrando a esposa dele, largando filhos dentro de casa, será que a consciência dele já não está limpa porque ele acostumou com a podridão que ele está vivendo? Será que com aquela pessoa que vive falando mal da vida dos outros, gosta de falar da vida dos outros, maledicente, língua grande, adora falar mal da vida dos outros, será que a consciência dela já não está limpa pelo costume do pecado e da podridão que ela está vivendo?
Será que os pensamentos daquele cara que deseja todas as meninas que ele olha e começa a imaginar elas sem roupa, será que a consciência dele já não está limpa, achando que não, eu não peguei a menina? Não, eu não caí com ela, eu só pensei. Eu penso dia e noite, mas o meu pecado não foi consumado, né, pastor? Aquele cara lá que pegou a mulher, aquilo lá vai para o inferno, eu não. Gente, coração transformado é pela graça de Deus. O coração regenerado é através da graça de Deus. Nós devemos nos voltar para Deus. É uma armadilha a gente afirmar. É uma armadilha você afirmar que você mesmo pode levantar os seus próprios julgamentos e que você mesmo, na sua própria consciência, pode dizer se você está certo ou se você está errado. Essa é uma armadilha que é lógico que Paulo não iria cair. É lógico que Paulo não cairia, porque ele falou assim, eu não ligo para o que os outros ligam de mim, mas eu também não olho o que eu acho de mim mesmo, porque uma hora eu posso me achar bom demais. Eu tenho minha consciência limpa, mas nem por isso eu me considero um cara inocente. Eu sei que eu sou pecador. Olha o que Paulo falou em 1 Timóteo. 1 Timóteo 1, verso 15. Olha o que Paulo fala, gente, pelo amor de Deus. Paulo falou assim, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, na posição dele, poderia ter falado assim, Deus, Cristo veio para poder salvar os pecadores nesse mundo maligno e todo podre, dos quais eu era o principal. Mas ele virou e falou assim, eu sou o principal desses pecadores. Eu me considero o maior desses pecadores. E hoje em dia a gente não é acostumado a ver isso. A gente vê tanta gente que se julga como melhor do que os outros. Tanta gente que não tem coragem de subir nesse altar e contar problema, e contar que já viveu problema, e contar que vive problema, mas que é restaurado pelo poder da palavra, e que é restaurado pela graça que é salvadora em Cristo Jesus, que é a graça que perdoa, que liberta, que santifica e que salva. Eu quero ver homens subindo aqui para poder falar isso. Para poder te mostrar que a condição humana nossa é igual. Todos nós dependemos da graça de Deus da mesma maneira. Não sou melhor que ninguém, vocês não são melhores do que eu, por isso eu não levanto juízo de valores sobre vocês, não aceito que vocês levantem sobre mim, e mesmo que a minha consciência esteja limpa, eu não vou me inocentar. Continuemos como igreja sabendo que é Cristo quem deve emitir opinião a nosso respeito. Deus é aquele que deve dar opinião a seu respeito e a meu respeito. Paulo não caiu nesse joguinho. Paulo ele não caiu nessa conversinha. Ele não conectava as ações dele, tanto negativas quanto positivas, à identidade dele. Porque ele se considerava servo. Paulo não se considerava o maior da igreja que ele mesmo ajudou a fundar. E foram várias igrejas que ele fundou. Ele não se considerava o melhor, mas ele se considerava servo, porque ele sabia que ele servia. Então, na hora que ele fazia uma coisa maravilhosa para o reino de Deus, ele também não falava assim, fez porque fui eu. Fez porque fui eu. E isso é maravilhoso para todos nós que estamos servindo. Todos nós, salva-vidas, líder de célula, ministro de louvor, pastores, todos nós que servimos na casa de Deus. Maravilhoso a gente poder enxergar que nós não fazemos nada por mérito nossos. Porque se eu não estivesse aqui, Deus levantaria outro para estar pregando o Evangelho. Para mim é um privilégio poder subir aqui, poder meditar na palavra de Deus e poder subir aqui para poder pregar o Evangelho. Para poder falar de Cristo, para poder falar das boas novas da palavra de Deus. Paulo ele diz, eu não me importo com o que vocês pensam e não me importo com o que eu mesmo penso. É lógico que ele alcançou uma humildade cristã maravilhosa. É lógico que ele alcançou essa humildade cristã que nós devemos buscar alcançar através desse evangelho que é vivo. É lógico que ele alcançou. C.S. Lewis, nesse livro Evangelho Puro e Simples, ele falou assim,
depois de conversarmos com alguém que tem a humildade do Evangelho, o que impressiona é o quanto essa pessoa se interessou por nós. Isso porque a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse o melhor, como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. Quando eu saio para comer alguma coisa com os amigos, é eu não ficar pensando só em mim. É eu não ficar achando que eu sou o centro das atenções. Num almoço de família, é eu não achar que eu sou o centro das atenções e que todo mundo tem que parar para conversar comigo. É você começar a se enxergar como um servo. Olha, nós devemos começar a nos enxergar como servos. Como aquele que gosta de ouvir o que o outro tem para te dizer. Você gosta de ouvir a outra pessoa. Você quer ouvir a outra pessoa para poder conhecê-la mais. E tem gente que numa conversa sai sarada. Sabe por quê? Porque ela sentou com você 1 minuto e você deu ouvido para ela. Vira para quem está do lado e fala assim: você não é o centro do rolê. A gente começa a esquecer do nosso ego. Eu começo a esquecer o meu ego, e aí ele vai ser igual o meu dedinho do pé, quando não está machucado. Eu não vou nem notar ele mais. Eu não vou nem saber que ele existe mais, porque agora ele vai só sendo diminuído na minha vida e na sua vida. Quando uma pessoa te critica agora essa crítica vai ser construtiva. Nós vamos orar. Eu quero profetizar isso na sua vida e na minha vida também. Quando uma pessoa te criticar agora, você vai usar isso como uma oportunidade maravilhosa para mudar algo na sua vida. Você agora não vai sair machucado com qualquer palavra que o seu namorado falar. Deus te abençoe, meu filho. Você acha isso? Vai com Deus. Um professor de universidade vir falar com você alguma coisa e você sair ferido. Quem é professor da universidade na sua vida? Quem é o professor da sua faculdade na sua vida? A não ser alguém que é mestre para poder te instruir dentro da matéria da universidade que você está fazendo um curso, maravilhoso. É um professor que deve ter respeito, sim, mas para falar da sua vida pessoal, falar que você não vai ser vencedor, falar que você não é para aquele curso, esse curso não é para você, desiste. Quem é ele? Você fala com ele assim: ok, professor, você vai ser meu funcionário um dia. Não fala não. Fala isso não, estou brincando que você vai tomar bomba. Aí você fala, o professor te persegue, você toma pau, aí você vê: ó, pastor, eu falei, estou repetindo 3 matérias. Minha monografia está toda enrolada, que a banca não me passa por nada, está todo mundo com raiva de mim. Não fala isso, viu, gente? Eu sei, retiro o que disse aí na televisão. Mas você não deixa a crítica acabar com você, gente, porque o seu ego agora foi diminuído. Agora você começou a se enxergar da maneira que Deus te enxerga. Agora você começa a se enxergar da maneira que Deus quer que você se enxergue. E Deus quer que a gente se enxergue assim. Por isso que Deus levantou homens na Bíblia para poder dar direção para a igreja. Eu estava conversando com meu pai essa semana. E aí eu falei com ele, falei: pai, Paulo escreveu as cartas para as igrejas, é a direção para as igrejas, que ele falou: você só prega Paulo. Eu falei: não, eu prego outros camaradas também. Mas a direção para a igreja veio de Paulo ali, em grande parte, teve Tiago também, teve outros camaradas, mas Judas, mas a direção direta, eu amo as cartas paulinas, velho. Eu acho doido, eu acho muito bom, velho, porque é direção para nós. E se a gente começar a estudar, aprofundando sobre as cartas paulinas, a gente vai errar menos, porque a palavra de Deus não contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E Paulo não era santo, ele reconhece isso, mas Deus usou ele. Deus usou ele para falar com a gente hoje, e essa palavra está aqui hoje para você.
para que vocês se enxerguem da maneira que Deus te enxerga. Não da maneira que os outros te enxerguem e não da maneira que vocês mesmos se enxergam. Porque se você se enxergar da maneira que você acha que você é, num momento você vai estar se valorizando, no outro momento você vai estar se colocando para baixo. E aí, no momento que você se coloca para baixo, pode ser um momento que você vai ficar em depressão, que você vai ficar mal, que você vai ficar caído, vai ficar prostrado, vai se afastar de amigos, vai se afastar de família. E não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente viva em comunhão, que a gente viva juntos. E tendo problema, sim, porque o pecado causou problema para o mundo, mas a gente vai vencer esses problemas. Nós vamos vencer esses problemas, e aí eu enxergo a eternidade, velho. E aí nós devemos enxergar a eternidade. Eu tenho problema, gente, mas é passageiro. Eu estou enxergando a eternidade, é passageiro. Gente, enxerga a eternidade, pelo amor de Deus. Enxerga que você está passando por esse mundo. É muito rápido, velho. 80, 90 anos. É muito rápido. Vale a pena segurar a onda, vale a pena segurar a onda, não ir para a cama com o namorado, não vá. Não pega o que não é seu, não faz. Parece bobeira eu ficar falando isso, gente, mas é uma coisa que está destruindo os jovens hoje, é a vida sexual. Não só jovem, pessoal mais velho também, marido e mulher também, um bando de marido, mulher, todo mundo pulando a cerca, está um trem estranho. Dinheiro, poder, tudo querendo derrubar a igreja, tudo querendo derrubar, destruir as famílias, a base da igreja, famílias. É lógico que o diabo vai tentar atacar, tenta atacar filho, tenta atacar esposa, tenta atacar todo mundo. Vamos vigiar, gente, vamos vigiar. Deus nos dê a visão transformada de nós mesmos. Pai, dê a visão transformada de cada um aqui para eles. Nos dê a visão do Senhor para nós. Que a gente acorde de manhã se enxergando da maneira que Deus nos enxerga, que vocês acordem de manhã se enxergando da maneira que Deus te enxerga. Não da maneira que eu me enxergo, mas que vocês acordem de manhã se enxergando da maneira que Deus te enxerga. E como que Paulo alcançou esse nível de autoesquecimento? Verso 3, pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, de fato, nem eu julgo a mim mesmo. Gente, eu não me importo com o que vocês pensam, e também não me importo com o que eu penso. E aí Paulo começou a mostrar que ele não dependia de um veredito. Ele não dependia de um veredito das pessoas. Ele não aceitava estar num tribunal onde as pessoas pudessem julgar as atitudes dele. Eu já conversei com os jovens na igreja que eles têm se colocado um peso do pecado que eles cometeram, a ponto de eles se afastarem da igreja por vergonha do que fizeram. Pastor, eu estou com vergonha de ir na igreja porque eu namorei com uma menina e aí nós fomos para a cama, aí nesse tempo que a gente estava mantendo relações sexuais, aí eu parei de ir à igreja, e aí agora eu tenho vergonha de voltar e eu não quero, porque eu sei que eu sou culpado, eu sei que eu fiquei em pecado e Deus olha para mim como um lixo. Você está querendo julgar a forma que Deus te vê agora, mano? Está querendo julgar a forma que Deus vai te enxergar? Você está querendo controlar os pensamentos de Deus na sua capacidade humana limitada? Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Por mais que você tenha errado, preste bem atenção no que eu vou falar. Eu não estou falando que por mais que você vá errar, é totalmente diferente. Ah, então agora eu vou para a cama com minha mulher, porque Deus me enxerga assim, com a minha namorada, porque Deus me enxerga assim, então está de boa, depois Ele vai continuar me enxergando assim. Toma cuidado com os seus pensamentos. Toma cuidado com as suas ideias para fazer coisa errada. Deus não é um banana, um babaca, não.
Mas por mais que você tenha errado, por mais que o seu passado tenha te condenado, é Ele quem vai te julgar. É Deus quem te julga e é Deus quem me julga. A graça salvadora, ela vem com perdão, com libertação, com santificação e com salvação. Se houver arrependimento da sua parte, essa graça especial de Deus, ela vai te alcançar. É promessa. Não sou eu que estou prometendo, não. Isso aí foi ordenado lá na cruz, no dia que Jesus Cristo morreu. E aí essa graça, ela veio para te perdoar. Ela veio para te libertar. A sua vontade não vai continuar, não. Trouxe libertação. Na verdade, a vontade pode até continuar. Tem vontades minhas que continuam. Mas hoje eu tenho força para lidar com essas vontades. Hoje eu consigo segurar essas vontades, e aí eu consigo enxergar essas vontades malignas que foram colocadas na minha vida, e falar: Deus, me dê força para eu não cair ali. Eu sei que o meu limite é aqui. Eu não lembro com quem eu estava falando hoje também, com algum jovem, eu falei com ele, conversando, falei: você sabe que o seu limite é aqui, é igual uma porta. Não abra essa porta, velho. O seu limite é que não passa dessa porta, velho. Você sabe que o seu limite é esse. Eu hoje consigo enxergar porque eu fui liberto. E aí mesmo com vontade eu não abro aquela porta. A graça de Deus, ela também santifica. Ela perdoa, liberta, santifica. Ela vai te fazer enxergar as coisas imundas e as coisas santas. E ela te salva. Traz salvação. A palavra traduzida aqui nesse verso 4 para justifico, aquela palavra ali, justifico, nem por isso justifico a mim mesmo. Ela também é traduzida como inocente, no original. Paulo está falando assim: olha, mesmo com a consciência limpa, eu não vou me inocentar. E infelizmente o que nós buscamos, nós, nos dias de hoje, é a gente se colocar num tribunal para a gente se inocentar. Quando alguém se levanta para te julgar, você começa a levantar provas a seu favor, em defesa. Ah, eu fiz isso porque eu tive esse motivo, né? Ó, eu fiz isso para me defender, eu fiz isso porque eu não tinha outra escolha. Só que aí começa a vir um tanto de prova de acusação também. E aí você não vai conseguir vencer essa batalha. Mas Paulo, ele descobriu o segredo aqui. E ele passou isso para nós. Ele descobriu que o julgamento dele já estava encerrado. Você vai ter que enxergar isso nessa noite. O seu julgamento já está encerrado. O nosso julgamento já está encerrado. Não interessa a opinião dos outros a seu respeito e não interessa a sua opinião a seu respeito. Não interessa se sua consciência está limpa ou se ela está pesada, está se achando ruim. Você não vai se inocentar. Você não vai se achar como uma pessoa que agora já está livre dos erros e livre do poder do pecado. Olha, o pecado está aí. Agora eu não me inocento. Mas tem alguém que pode me julgar, que não são vocês, que não é o mundo. Eu não vou me colocar num tribunal, porque a minha sentença já foi dada. O meu julgamento já terminou. O veredito já foi anunciado. E sabe o que é o mais legal? Porque Paulo, ele explica que, mesmo que ele tentasse se inocentar, ele não conseguiria, porque, como eu disse, uma enxurrada de acusação viria sobre ele, e ele não teria prova suficiente para se inocentar, porque ele nasceu com a natureza pecaminosa. Lá de Adão, quando Adão pecou, nós já herdamos essa natureza pecaminosa, e eu posso tentar achar provas para poder apagar isso, que eu não vou conseguir. Mas a opinião de Deus é a única que interessa para ele, e ele nos mostra que o Evangelho é a única religião. É somente através de Jesus Cristo. A religião Jesus Cristo é a única religião
que te dá um veredito antes mesmo das suas ações. Só através de Jesus Cristo que eu tenho o resultado do julgamento antes mesmo de agir. E aí é lógico que a minha culpa cai. É lógico que a minha culpa vai por terra. É lógico que o julgamento que eu faço de mim mesmo vai por terra. É lógico que a forma que eu me enxergo negativa, ela vai por terra. Olha Romanos 8:1. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É a única religião que faz com que o meu veredito seja dado antes das minhas atitudes. Jesus Cristo. É a única religião pela qual eu devo me converter. Jesus Cristo. O Senhor. Aquele que carregou aquela cruz e levou todos os meus e os seus pecados para ela. E quando eu me converto a essa religião, quando eu me converto a esse Senhor e Salvador, Mateus 3,17. Sabe como que Deus passa a me enxergar e passa a te enxergar? Esse é o meu filho amado de quem eu me agrado. No cristianismo, assim que a gente crê, todas as atitudes de Jesus, elas são imputadas a nós. É somente em Jesus Cristo. É somente em Jesus Cristo que nós alcançamos essa redenção. Deus passa a exercer exatamente o que Ele exerceu com Jesus. Ele o enxergou como um filho amado, pela qual Ele se agrada. Ele começa a enxergar em você. E Ele te aceita como você é. Ele me aceitou como eu era. Aqui, ó, nessa escada. Ele me aceitou exatamente da maneira que eu era. Eu não precisei ficar lá em casa me culpando, apesar de eu, na época, estar me culpando por causa de um fardo que era colocado em mim, porque eu não tinha conseguido enxergar uma mensagem como essa. Eu me colocava um peso de um pecado muito maior do que o que eu devia estar carregando. Eu desmerecia o sacrifício que Jesus sofreu naquela cruz por minha causa, por não ter enxergado isso. Jesus Cristo não quer que vocês carreguem o peso do pecado maior do que Ele carregou por vocês na cruz. Jesus Cristo não quer que você se enxergue de uma maneira diferente daquela que Ele te enxerga. Ele não quer que você se enxergue de uma maneira diferente daquela que Ele te enxergou desde a criação do mundo. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu por toda a humanidade. A Bíblia não diz que Jesus morreu pelos justos, pelos que fazem um checklist ali na casa dele e vai falando, eu não cometi esse pecado hoje, eu não cometi esse, eu não cometi esse. Porque, como eu disse, se a gente tivesse que fazer um checklist de pecado, não sairia nenhum daqui. No cristianismo, o veredito é que nos garante o desempenho. Eu agora não vou me desempenhar bem porque eu quero ser salvo. Não, senão é obra. Senão nós vamos mudar a pregação aqui. Aí nós vamos voltar para as obras. Aquilo que eu fizer, então, vai me levar à salvação. Eu desmereço a graça salvadora mediante a fé em Cristo Jesus. E eu não vou deixar de pregar a Bíblia de acordo com o que a Bíblia é, não. E a salvação é pela fé. É pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu tenho que ter fé em Jesus Cristo. E aí eu vou conseguir a minha salvação. Pela graça. E aí a minha salvação vai me garantir um desempenho maravilhoso daqui para frente. Será que vocês estão conseguindo enxergar isso? Vocês estão enxergando isso? Pelo amor de Deus, gente, enxerga isso. Enxerga isso. Enxerga isso para a honra e glória do Senhor Jesus, para não desmerecer o sacrifício que Ele mesmo sofreu por sua causa. Saia daqui nessa noite
com essa visão real do Evangelho, e de que o seu coração, através dessa graça salvadora, ele vai ser regenerado. Mas a gente precisa de se arrepender. A gente precisa de confessar. A gente precisa de se colocar com uma atitude de humildade na presença desse Deus. E aí você precisa confessar Ele como Senhor e Salvador. Eu te convido a ficar de pé. Eu quero convidar a igreja inteira para fazer uma oração comigo. Mas eu só queria que fizesse essa oração de coração quem entendeu essa mensagem. Você que entendeu e compreendeu o sacrifício que Cristo fez por você. Compreendeu que o seu pecado do passado em Cristo Jesus, ele já não vale mais. Porque eu vivo falando e vou repetir. Quando o homem pecou e se afastou de Deus, o homem tinha que matar animais para poder tampar o pecado dele. E aí o homem sofria tendo que matar animais que ele mesmo criava, e era um ritual que não acabava nunca. Mas aí ele matava esses animais porque foi uma forma que ainda não era perfeita, que Deus mandou o homem fazer para poder tampar o pecado dele, porque o olho de Deus é muito santo. E Deus não conseguia enxergar o homem. E aí Deus falou assim: eu vou criar uma alternativa aqui, mas ela é provisória. Eu vou deixar você matar um animal e eu vou conseguir ter comunhão com você através desse sacrifício. E aí Deus deixou isso por um tempo até Ele enviar Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo veio como servo, humilde. E aí Ele morreu, Ele sofreu ali naquela cruz. Ele foi julgado por minha causa e por sua causa. Quem dera eu tivesse enxergado isso antes. E aí quando Jesus ele foi julgado, Ele pegou o meu passado e apagou ele. Mas isso requer que eu o reconheça como Senhor e Salvador. São aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí já não há mais condenação. E aí sim a graça especial ela começa a me atingir. Aí a graça especial ela começa a te atingir. Essa graça especial que só atinge aqueles que realmente foram tocados por Jesus. E Ele quer te tocar nessa noite. Ele quer te tocar nessa noite de uma vez por todas. Não perde tempo não, gente. Entenda que essa graça, não sou eu aqui na frente, não são salva-vidas, a gente pode fazer o esforço que for, nós nunca vamos conseguir te levar à salvação. Mas basta um reconhecimento seu para que Jesus Cristo, Ele vem intermediar a sua salvação através da graça salvadora dEle. Faz essa oração comigo, entrega a sua vida para Ele nessa noite. Pai, nós te agradecemos, Pai, por sua palavra, Jesus. Te agradeço, Jesus, porque a sua palavra veio trazer uma visão para o meu coração totalmente diferente do que eu enxergava, Pai. Hoje eu sei, Pai, quem eu sirvo. Hoje eu sei a quem eu devo servir. Hoje eu sei, Pai, por que o Senhor morreu por mim. Hoje eu sei, Pai, por que o Senhor me ama. Hoje eu sei, Pai, por que eu devo continuar caminhando em luz. Hoje eu sei, Pai, por que eu devo me enxergar da maneira que o Senhor me enxerga. Eu sei, Pai, que eu não devo me colocar no tribunal todos os dias. Eu sei, Pai, que também eu não devo cair no pecado, eu devo saber o meu limite. Eu sei, Pai, que se eu cair no passado, que o Senhor é quem deve me julgar, e não são as pessoas que estão olhando para mim, não são meus vizinhos, não são meus amigos de faculdade. Eu sei, Pai, que é o Senhor quem deve me dar o veredito, Pai. E esse veredito foi dado. Por isso, nessa noite,
Nessa noite, Pai, nós queremos confessar o Senhor como nosso Senhor e Salvador, o único e suficiente Salvador, Pai. Transforma a minha vida, faz uma oração pessoal, faz uma oração individual, você aí no seu lugar. Fala, Pai, transforma a minha vida. Eu quero, ó Pai, encontrar a salvação que há somente no Senhor. Eu reconheço o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz. Eu reconheço o teu sacrifício, Pai, eu não vou desmerecê-lo. Eu sei que o meu passado foi todo apagado, Pai. Eu sei que o meu passado foi apagado e que não vai haver condenação. Não deixe, Pai, o diabo nos acusar, não deixe o diabo me desmerecer. Não deixe, ó Pai, que acusações malignas venham me colocar para baixo. Mas que eu venha me enxergar da maneira que o Senhor me enxerga, Pai. Me aceita como teu filho. Olha para mim como um filho amado do qual o Senhor tem prazer. Pode me olhar assim, Deus. Eu sei que o meu desempenho vai ser de servo. E eu vou fazer tudo para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração a primeira vez e reconhece que Jesus Cristo, Ele deve ser Senhor da sua vida, que você precisa de um acompanhamento, que você precisa conversar, você reconhece a mensagem que foi pregada aqui nessa noite, procura a gente, procure um desses meninos com colete vermelho, salva-vidas. Nós queremos pegar o seu telefone, pegar o seu nome, e queremos trocar uma ideia, queremos conversar, queremos caminhar juntos, para a gente poder se ajudar. Deixa a gente caminhar com você, deixa a gente poder se ajudar. Com certeza você vai ver que vai ser um tempo de Deus, e aí você vai poder se envolver em alguns ministérios da nossa juventude, até da nossa igreja, e com certeza nós vamos ser seus servos, em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, gente, pode se sentar. Ainda falando sobre egoísmo, o salmista no Salmo 103, ele diz: ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, e que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças, e que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Quando nós chegamos no início do mês, e de uma maneira geral, a gente recebe o nosso salário, aquilo que nós trabalhamos, ou como nós enxergamos os nossos patrimônios, aquilo que temos, aquilo que possuímos, aquilo que construímos. Muitas vezes se olha e diz: eu conquistei, eu lutei, eu tenho. O recurso que todos os meses cai na minha conta foi porque eu acordei de manhã, porque eu me esforcei, porque eu estudei. Isso também demonstra e mostra o quanto nós estamos sendo egoístas para com Deus. O salmista, basicamente, ele está dizendo: Deus, não nos deixe cair nesse engano de achar de tudo aquilo que nós possuímos e temos é por conta daquilo que nós lutamos, conquistamos com a força do nosso braço. O que o salmista está querendo dizer é: Deus, não nos deixe esquecer que se eu acordo pela manhã, é por causa da Tua graça que se renovou sobre mim. Não me deixe esquecer se eu tenho alguma coisa, se eu tenho fôlego de vida, se eu acordo pela manhã, é porque o Senhor me sustenta. Se eu tive a capacidade de poder ter muito conhecimento, de ter algum conhecimento, é porque o Senhor me capacitou para que eu pudesse ser assim. E tudo que eu tenho, se não fosse a bondade, a misericórdia do Senhor, de nada disso eu teria se não fosse a Tua mão. O que o salmista está dizendo: Deus, não nos deixe esquecer de nenhuma das Suas bênçãos. Nós já chegamos em outubro, 10 meses já passaram. Quantas coisas você já conquistou, quantas coisas você já teve, quantas coisas você já sonhou, e nesse ano
de uma forma tão linda, tão bela, tão milagre de Deus na sua vida, você pode desfrutar. E, de alguma forma, poder agradecer a Deus por isso. Quero te incentivar a se lembrar de tudo aquilo que você já conquistou nesse ano. É isso que o salmista está dizendo. Não nos deixe esquecer, Jesus, não nos deixe esquecer de nenhuma das suas bênçãos. Não somente deixar no esquecimento e dizer, não, lembrei, que legal, não. Mas que o meu corpo, todo o meu ser, tudo que tenho, tudo que me envolve, tudo que me cerca, esteja envolvido com essa gratidão e com esse reconhecimento. Por isso é com muita alegria que eu quero te convidar, nesse momento, você sair do seu lugar, em atitude de gratidão a Deus. Tudo que fazemos, tudo que no meio cristão que fazemos, se nós cantamos não para que Ele possa se manifestar. Nós cantamos porque Ele já se manifestou e nós o conhecemos e nós queremos continuar relacionando com Ele. Se nós, de alguma forma, estando ofertando, nós não ofertamos porque nós queremos alguma coisa em troca. Nós ofertamos porque Ele já nos deu tudo aquilo que nós precisamos. A salvação, a restauração, a justificação, tudo aquilo que nós acabamos de ouvir. É por isso que nós nos movemos. Tudo o que fazemos é porque Ele já nos fez primeiro. Se nós o amamos, é porque Ele nos amou por Ele. Se nós podemos ter, porque Ele nos deu a capacidade de termos alguma coisa. Enfim, tudo é para Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo recurso, todo dízimo, toda oferta, cada canção, cada oração, tudo é para Ele. Então, com alegria no seu coração, pega um dos envelopes, se você não tiver, um dos salva-vidas pode entregar até você, levante sua mão, vai até você, e com alegria no seu coração, venha até o altar do Senhor, depositar seu dízimo, sua oferta, em nome do Senhor Jesus. Enquanto nós cantamos uma canção, sai do seu lugar e venha com muita alegria. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus, nós oramos, ó Pai, para que cada recurso, cada valor possa ser usado da melhor maneira possível. Dê sabedoria e inteligência para a diretoria e o departamento financeiro da nossa igreja, que a viúva seja alcançada, que os missionários possam ter os seus recursos e que a obra do Senhor não pare, mas sempre avança para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma glória a Deus? Antes de nós cearmos, eu quero chamar aqui alguns salva-vidas que estão, novos salva-vidas que estão se disponibilizando a servir na casa do Senhor. Esses meninos fizeram a escola ministerial da nossa juventude durante
8 encontros eles tiveram aqui, sábados e aos domingos. Eles entenderam qual é o propósito de servir, de se colocar à disposição da casa do Senhor. E nós, como igreja, nós queremos abençoá-los e reconhecê-los como diáconos aqui no nosso culto. Amém? Podemos fazer isso? Então, quero chamar o Bruno Fernandes de Oliveira, o Vinícius Pedro Batista Dias e a Tassiane Evelyn Pereira Miranda. O Bruninho, o Vini e a Tassi. Deus abençoe, velho. Gostaria de que vocês pudessem ajoelhar. Eu disse para eles, nós tivemos a nossa conversa, a atitude que eles estão tendo não é simplesmente de servir, mas de se tornar exemplos para toda essa juventude. Vocês são exemplos diante de Deus, vocês são exemplos diante da casa de vocês, sobretudo, vocês são exemplos para a vida de tantos jovens aqui. Que vocês possam levantar como pessoas de oração, de dedicação, de compromisso, e que em todo o tempo estejam sensíveis às vozes do Senhor Jesus. Amém? Pastor Tiago, você pode orar por eles? Gente, estende a mão para cá. Como igreja, vamos abençoar eles. Pai, eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um desses jovens, Pai. Eles e tantos outros, Pai, que dedicaram um tempo para fazer esse curso de formação ministerial que a juventude dá. Assim como os líderes de célula, os ministros de louvor. Obrigado, Pai, pela vida de cada um desses jovens que estão entregando a juventude para te servir, Pai, para servir a tua casa, Pai. Para servir, ó Pai, reconhecendo que aqui é uma terra fértil, Pai. Reconhecendo, ó Pai, que a obra é do Senhor e que o reino do Senhor é que deve avançar. Eu abençoo vocês, assim como toda a igreja, no nome de Jesus, nós abençoamos vocês. Que o fardo seja leve e que a bênção do Senhor seja manifestada através da vida de vocês. Que o mundo venha enxergar vocês como pessoas escolhidas por Jesus Cristo. Amém. E que não haja ataque, que não haja, que haja guerra, mas que haja vitória sobre a vida de vocês. Nós profetizamos amizade, profetizamos alianças, profetizamos que vocês irão receber outros jovens, famílias, e que eles se sentirão maravilhosamente bem, porque vocês são servos do Senhor. Te agradecemos, Jesus, pela vida deles. No nome de Jesus. Amém. 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 Você pode Deus aplaudir abençoe. Jesus? A gente tem que orar pela galera toda que formar, né? Né? É? Né? Chamar a galera do Ministério de Louvor. Vamos fazer na próxima, chamar todo mundo que formou. A gente ora por todo mundo aqui, porque a galera faz. Para poder servir na juventude, tem um curso, gente, que a pessoa faz. O camarada faz um curso de iniciação ministerial para ele poder servir. Então, esses meninos, eles estudaram a Bíblia. O curso foi 7 semanas de duração. Não é mole, não. Mas agora nós demos uma reduzidinha nesse curso e a gente condensou para poder ficar mais rápido. Vamos agradecer a Deus, porque hoje é noite de ceia. Eu fico muito feliz na ceia. Véio. Quando a gente entende o significado da ceia, a gente fica animado quando tem ceia. Eu fico muito animado. Estende a mão para cá e vamos abençoar os elementos e agradecer a Deus. Quase, hein, Aline? Pai, obrigado por esse momento de podermos ceiar. Obrigado, meu Pai, por podermos fazer isso lembrando do Senhor em unidade, em comunidade, na Tua igreja. Te peço, Pai, que esses elementos, que o suco de uva e que o pão, que representa a Sua carne, e o suco, que representa o Teu sangue, eles venham fazer bem para nós e que haja uma lembrança real desse momento. E que o nome do Senhor seja glorificado. Te agradecemos em nome de Jesus. Pode receber os elementos da ceia. Os salva-vidas vão estar entregando, enquanto a gente adora a Deus. O universo chora, o
sol se apagou, ali estava morto Salvador. Teu corpo lá na cruz, teu sangue derramou o peso do pecado, ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou o seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Vamos colocar de pé. 1 Coríntios 11, 26. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Glória a Deus por sua palavra. Todo mundo recebeu? Alguém não recebeu aí o pãozinho, o suco de uva? O pão que representa o corpo do nosso Jesus Cristo, do nosso Senhor. E a ordem para nós é essa: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Verso 23, 1 Coríntios 11. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Vamos comer todos o pão?
Antigamente, a aliança entre os homens era selada dessa maneira. Eles trocavam o pão e simbolizava a carne de um para o outro. Jesus falou assim: a sua aliança agora passa a ser comigo. A sua aliança agora é com Jesus Cristo. E nós fazemos isso em unidade. Assim como o homem, ele tomava um vinho, e ali ele estava simbolizando o sangue da outra pessoa correndo dentro das veias dele. Na cultura judaica, assim era selado um acordo, uma aliança. E aí Jesus veio e falou assim: olha, agora vocês vão fazer isso em memória de mim, até o dia que eu voltar para te buscar, para buscar a igreja. Esse momento de comunhão, como eu disse, eu amo muito esse momento, porque é um momento maravilhoso para a gente poder simbolizar de fato a unidade. Quando a gente está tomando do mesmo suco de uva e falando assim: esse é o sangue de Cristo que corre na minha veia, você está tomando o mesmo suco de uva que o seu irmão do seu lado está tomando. E aí eu te convido agora a trocar com alguém aí de perto e falar assim: velho, eu tenho uma aliança também contigo. Eu tenho uma aliança também contigo. Conta comigo. Conta comigo, mano. Conta comigo, mano. Conta comigo. Nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Conta comigo, velho. Juventude Worship, conta comigo. Conta conosco, gente. Conta com a juventude de Getsemane. Conte com a Igreja Batista Getsemane. Conte com Jesus Cristo. O sacrifício dele não foi em vão. Foi por sua causa, foi por nossa causa. Vamos tomar esse suco de uva, representando o sangue de Cristo. Aí eu te convido a desocupar as mãos, dar um aplauso para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Gente, nós já estamos quase acabando. Te convido para sentar um minutinho, só para a gente ver o confere aí. E nós já vamos nos despedir. Olá, juventude! Eu sou a Patrícia. E eu sou o Pedro e fique ligado em mais um Confere aí. Acampamento de Carnaval 2020 está chegando aí e você tem a oportunidade de dividir até 4 vezes no boleto até o dia 10 de outubro, gente. Depois do dia 11, acabou. Então, não perde essa oportunidade não, é fácil logo. E na semana que vem, no dia 12 de outubro, teremos o culto Connect. À tarde, uma programação para líderes de jovens e no nosso culto, às 7h30, teremos convidados especiais. Participe desse dia. Qualquer dúvida, procure o pessoal do Connect. Dia 13 do 10 teremos o nosso Prisma aqui no Jet Park às 18 horas e o tema é caráter. E toda quarta-feira temos o Tatame Santo, às 8 horas, no Colégio Batista Getsemane. É isso aí. E a nossa viagem missionária para a cidade de Fervedouro está chegando aí, do dia 14 a 17 de novembro. Então, se você deseja ir, procura o pastor Nando ou o pastor Catatal. E dia 15 de novembro teremos a nossa Marcha para Jesus, onde sairemos do Shopping Boulevard às 14 horas, caminharemos até a Praça da Estação. Participe conosco! E hoje teremos a nossa vigília, o Imersão. Acontecerá às 23 horas no Salão Diamante. Venha participar, será um momento de oração e louvor ao nosso Pai.
E, gente, nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram, tá? Estaremos lá esperando vocês e aqui também. Muito obrigado e Tchau! Glória a Deus. Gente, eu quero só complementar. Falou da marcha? Falou. Legal. Eu sempre estou falando para falar da marcha, dessa vez falou. Glória a Deus. Falou também do culto Connect, né? Do dia 12, que é semana que vem. E aí vai ter um pós-culto, viu, gente? Então, vem preparado para ficar aí. Vai ter comida, vai ter a galera lá conversando, vai ter forró, vai ser bênção. E é forró de crente, eu sempre falo. Para os pais não virem brigar comigo. Mas é de crente mesmo, não é só para os pais não brigar, não. É porque é de verdade. É porque os meninos dão 1 palmo de distância, assim, ó, das meninas no forró, viu? Pode ficar tranquilo. E a gente está cheio de pastor lá embaixo, a gente fica de 8 também. Segue, né? Gente, a galera do HITS, que é o nosso Ministério de Missões da Juventude, eles estão vendendo pão de mel. Vai estar ali embaixo? Aqui na mesa? Nessa mesa aqui, à minha direita, eles vão estar vendendo pão de mel, que é para arrecadar grana, para ajudar na viagem missionária. Podia botar a meta hein, depois, para a gente ver de valor. Quanto que é? R$4 o pão de mel, tá, gente? E aí a grana é para poder ajudar na viagem missionária. Depois nós vamos levantar a meta, que aí, se o camarada quiser falar assim, demorou, vou ajudar aí com dinheiro, não quero pão de mel não, que eu estou em dieta. Às vezes, né? Segue, né? Gente, inscrição do curso de formação ministerial. Vamos fazer o curso, vai durar... Olha, a galera que fez o curso de formação ministerial, como eu disse, foram 7 semanas. Eu falo isso, tem gente que até fecha a cara na hora, fala assim, poxa, 7 semanas. Véio. Agora, gente, nós fizemos em 1 dia. Nós diminuímos o número de aulas, é lógico que antes eram 2 aulas por dia, durante 7 semanas, agora nós fizemos em 1 dia, vai durar 4 horas. Nós condensamos as aulas, colocamos elas mais espremidinhas, mas em 4 aulas você vai fazer 4 horas, você vai fazer o curso de formação ministerial para poder estar com a gente na juventude, e a galera gostou muito. Teve gente até de outras igrejas fazendo o curso, velho, e falando que vão mandar os jovens que servem com eles lá para poder fazer o curso aqui. Então, assim, é de graça e é um curso bastante... Fala de ética ministerial, a gente fala de introdução ao Novo Testamento, introdução ao Velho Testamento. É teologia bem de boa, bem introdutória. Então, pode procurar o Lucas Modesto. Cadê o Lucas? Está ali, ó, Lucas Modesto, e fazer inscrição com ele. Conferência Get Up Elas. É uma conferência que a Missão Issacar está fazendo. E, Gislaine, tem a arte aí? Get Up Elas. Você pode entrar no site direto e fazer a inscrição. É uma missão da nossa igreja. Você entra no site conferenciagetup.com.br. Fala Get Up, mas é conferenciagetup.com.br. E aí você pode fazer inscrição para participar. É a minha irmã, Daniela Linhares, Davi Sácia. É uma galera pentecostal, gente, e é legal. É legal, eu estava falando isso hoje com a galera da liderança. A nossa igreja Getsemane, ela é pentecostal, é reformada, é um tanto de coisa, é benção. A gente tem que estar próximo não, a gente tem que estar dentro da palavra de Deus. Eu não sou reformado, não sou pentecostal, eu sou o que for de acordo com a Bíblia. Se a teologia pentecostal está de acordo com a Bíblia, eu sou pentecostal. Se é reformado, eu sou reformado. Então, assim a gente vai caminhando, vai ter esse congresso. Você pode entrar no site, cadê o site? Olha, não tem o site. Tem ali, ó, conferenciagetup.com.br. Entra lá, faça sua inscrição. E eu não sei os valores, é minha irmã que está fazendo, mas eu não sei os valores, e eu estou anunciando porque é minha irmã e eu a amo de verdade. Então, irmãos brigam mesmo, mas também ama, e é isso que é legal. É igual a gente como igreja também, a gente briga também, mas um ama o outro, e assim a gente vai caminhando. Obrigado, Gislaine, por ter achado aí, eu nem te avisei antes, foi mal. Gente, semana que vem, nesse Culto Connect, eu vou anunciar quem vai estar aqui, que é o Casa Worship. E quem vai estar pregando é um amigo meu, o pastor Jonas Madureira. Ele é professor nosso lá na Mackenzie,
e é pastor de uma igreja batista. Ele teve no acampamento de carnaval nosso esse ano. Então, nós vamos começar esse culto sábado que vem, às 19 horas, para a gente poder ter um tempo maior com essa banda que eu estou trazendo. E, com certeza, vai ser um tempo maravilhoso, onde nós vamos estar juntos adorando a Deus, tá bom? Então, vamos começar o culto 19 horas, é feriado, e aí a gente vai até 21h30, tá bom? Então, 19 horas, sábado que vem. Esse papelzinho do Connect, ele está falando das células que a gente tem na juventude. Nós temos na juventude hoje 39 células, funcionando redondinhas, funcionando perfeitamente bem, com líderes, vice-líderes, secretários, tudo. Está maravilhosas as células da juventude, a galera está gostando muito. Então, pega o papelzinho do Connect, aí você vai ter informação de todos os líderes com o telefone deles. Você que não está participando de nenhuma célula, gente, por favor, pelo amor de Jesus Cristo, procure um desses líderes aqui e se envolva em uma célula. Não fica sozinho como uma folha solta dentro da igreja, não. Glória a Deus por isso. Cadê a Maressa? Cadê a Maressa? A Maressa já deve ter ido. Eu te amo, Maressa. Ah, ela está aí, ó. Glória a Deus. Viu, o pastor sabe, não está achando? Cadê, Maressa? Então, gente, aqui tem os dias das células e o telefone dos líderes. A gente tinha que ter colocado os bairros aqui, mas no próximo a gente coloca o bairro, que aí talvez você ache um bairro que está perto da sua casa, que já tem uma célula. Mas procure todos os líderes, manda um WhatsApp para todo mundo, que eles vão te falando o bairro que eles estão, você fica no que estiver mais perto. O site da juventude também, juventudegetsemane.com.br, lá tem o lugar do small group, você clica, aí você bota o seu CEP lá, e aí ele vai achar a célula mais próxima da sua casa. Nós estamos fazendo de tudo para facilitar a sua vida, para você poder se envolver e participar. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus e vamos embora? Cadê o pastor Anderson? Eis-me aqui. Despede de nós aí, pastor. Glória a Deus. Quem não está envolvido em célula aqui ainda? Levanta a mão bem alta. Fala aí. do Ministério de Empreendedores. Quem que não está? Levanta a mão aí bem alta. Você que não está em célula. Ó, os líderes de célula aí, ó, já vai pescando aí, já vai vendo aí, ó. Nós temos as células dos casais também, uma maravilha, uma bênção. Você pode procurar estar conosco. Nós vamos ter os encontros também dos jovens empreendedores. Nós estamos criando aí os núcleos para a gente estar trabalhando com o pessoal da área da saúde, com os advogados, o pessoal da área jurídica, os empreendedores. Vai ser uma bênção. E eu quero que você esteja envolvido conosco. Se envolva. Nós temos várias coisas na nossa juventude que é para você. Se envolva. Aqui você não pode ficar parado porque tem muita coisa. Amém? Quem foi abençoado nessa noite? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por mais essa noite que o Senhor preparou para nós. Obrigado a Deus pelos louvores, pela Tua palavra, pelos dízimos e ofertas. Obrigado por este culto, ó Deus, porque o Senhor mais uma vez falou conosco. Estamos saindo daqui transformados, ó Pai, mais cheios da Tua presença. Nós somos gratos a Ti. Obrigado pela vida do nosso pastor Jorge Linhares, ó Deus, da pastora Glenda, sua esposa, dos seus filhos, do pastor Tiago Linhares, da pastora Fabiana, dos seus filhos, dos pastores dessa juventude, ó Pai. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, pelos pastores desta igreja. Que o Teu óleo nunca venha faltar sobre a nossa cabeça. Que a bênção do Senhor possa estar sobre nós dia após dia, ó Deus, para que possamos trazer a Tua palavra, aquilo que vem do Teu coração para o Teu povo. E que cada um aqui, ó Deus, a cada dia se apaixone mais pelo Senhor. Nos dê uma semana abençoada, cheia da Tua presença. Guarda, ó Deus, as nossas mentes, os nossos corações em Ti, para que possamos, ó Deus, nos tornar a cada dia mais parecidos com o Senhor. É o que nós te clamamos e te pedimos. E que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Teu Santo Espírito seja com todos aqueles que são apaixonados pelo Senhor, hoje e para todos sempre. Todo aquele que crê, diga: Deus abençoe a sua vida e a sua semana, em nome de Jesus. Imersão depois do culto. Deus abençoe. Mais um dia
que Deus nos deu mais um tempo especial. Conforme Eclesiastes capítulo 3 diz, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Estamos aí no ar, entrando em sua casa, em sua empresa, aí nos